Tutela provisória. É o livro 5, o livro 5 no CPC é só de tutela provisória. Então, livro 5, tutela provisória, título 1, disposições gerais. A tutela provisória, ela pode ter dois fundamentos. Ela pode ter estar sedimentada, ela pode estar fundamentada na urgência ou na evidência. Então, são dois tipos de fundamentações para uma tutela provisória. Uma tutela provisória, ela pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Então, são dois tipos de tutela provisória: urgência ou evidência. Ou a tutela provisória de urgência ou a tutela provisória de evidência. Então, a sedimentação, a base, ou seja, a fundamentação para a tutela provisória é a urgência ou a evidência. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Então, essas são as fundamentações da tutela provisória. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela provisória pode fundamentar-se, pode sedimentar-se, pode se embasar, pode se ancorar numa urgência ou numa evidência. Então, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência, a fundamentada em urgência, ela ainda pode ser cautelar ou antecipada. E pode ser concedida em dois caráteres: antecedente e incidental. Então, a tutela provisória de urgência, seja cautelar, seja antecipada, ela pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Então, apenas a tutela provisória de urgência, de evidência não. Tutela provisória de urgência. Então, tutela provisória de urgência não é a de evidência também. É só a tutela provisória de urgência. A tutela provisória de urgência, seja cautelar ou seja antecipada, pode ser concedida tanto em caráter antecedente quanto em caráter incidental. Então, a tutela provisória de urgência, então, ela é bem mais abrangente, ela tem mais instrumentos para serem operacionalizados no processo civil do que a tutela de evidência, que é um pouco mais fechada. Então, a tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza antecipada, ela pode ser concedida tanto em caráter antecedente quanto em caráter incidental. Então, a tutela provisória de urgência, seja cautelar ou seja antecipada, pode ser concedida tanto em caráter antecedente quanto em caráter incidental. Pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. A tutela provisória é requerida em caráter incidental. A incidental não precisa fazer pagamento de custas. A tutela provisória, esse aqui todos são as disposições gerais. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. Então, incidental independe. Incidental independe. Incidental independe. Tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada, como quase tudo, né, no processo. Então, não poderia ser diferente com a tutela provisória. A tutela provisória ela vai conservar sua eficácia na pendência do processo, tudo certinho. Só que ela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Então, assim, não é de qualquer jeito. É claro que vai ter
um motivo, vai vir um documento, vai vir um requerimento, vai vir algum tipo de comprovação para que ela possa ser revogada ou modificada. Então, ela não é definitiva, o nome já fala provisória. Por ela ser provisória, ela vai conservar sua eficácia por causa da segurança jurídica que deve haver durante a pendência do processo, porque a qualquer tempo ela pode ser revogada ou modificada. Então, você está com uma tutela provisória, você não está com a decisão definitiva em mãos. Salvo decisão em sentido contrário, a tutela provisória conserva a eficácia durante o período de suspensão do processo. Então, assim, durante o período de suspensão do processo, por algum motivo o processo foi suspenso, de uma forma geral, né, de um modo geral, para não restar dúvidas a ninguém, o CPC autoriza que a tutela provisória conserve a eficácia durante o período de suspensão do processo. Agora, se tiver uma decisão judicial em sentido contrário, então obviamente que durante o período de suspensão do processo não vai conservar a eficácia, né? Não vai ter eficácia, ela pode ter suspensa. Então, assim, não é uma decisão definitiva. Então, tudo bem que o CPC agora, CPC, digo a vocês que durante a suspensão do processo, a tutela provisória ela conserva a eficácia durante o período de suspensão, ok. Agora, se sobrevier uma decisão judicial em sentido contrário, então não é possível. Justamente porque a decisão judicial ela diz que não. Então, se diz que não, então não é possível. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Então, é o juiz que vai determinar quais são essas medidas que são mais adequadas para se efetivar a tutela provisória. Essa efetivação da tutela provisória, ela vai observar as normas referentes ao cumprimento de quê? Cumprimento provisório de sentença naquilo que for cabível. Então, vamos usar como parâmetro, como paradigma, a matéria referente ao cumprimento provisório de sentença. É como se fosse um cumprimento provisório de sentença, tudo isso para conservar a efetivação da tutela provisória. Na decisão que conceder, negar, modificar ou modificar. Então, o juiz ele pode conceder, ele pode negar, pode modificar, ele pode revogar. Conceder, ok. Pediu, não concedeu, negou. Pediu, concedeu, mas depois revogou. Os atos do juiz na tutela provisória concede, nega, modifica ou revoga. Concedeu, está tudo certinho. De cara ele já negou. Ou então ele concedeu, mas ele vai modificar alguns tópicos ali que ele não vai permitir completo. Então modifica o alcance da tutela provisória, então até mesmo ele pode revogar. Então, na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz ele vai motivar o seu convencimento de tudo, né, de cada uma dessas possibilidades, ele vai motivar o seu conhecimento de forma clara e também precisa. A tutela provisória ela será requerida ao juízo da causa. Então, a tutela provisória não é requerida a qualquer juiz, ela é requerida ao juiz da causa. E quando em caráter antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Então, a tutela provisória é requerida ao juízo da causa. Se for antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Ressalvar a disposição especial, a ação de competência originária do Tribunal dos Recursos e nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Ok. Título 2, tutela de urgência. Disposições gerais também. Aqui agora é só tutela de urgência. Então a gente viu que a tutela provisória ela pode fundamentar assim, urgência ou evidência,
e que a tutela de urgência, seja de natureza cautelar ou seja de natureza antecipada, ela pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Então, a tutela provisória de urgência, ela tem duas naturezas, cautelar antecipada, e pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. A tutela de urgência é toda tutela de urgência no caso, né? As tutelas de urgência, né, elas são concedidas quando tem no processo elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Ou é uma probabilidade do direito, ou é um perigo. Não, na verdade não é ou, né? É e. Se faz um processo, você está requerendo a tutela de urgência, você precisa ter ali naquele processo elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É o fumus boni iuris e o periculum in mora. Probabilidade do direito é o fumus boni iuris. Perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo é periculum in mora. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão de urgência, o juiz pode, conforme o caso, aí ele está analisando um pedido de tutela de urgência. Quando surge do caso, quando você extrai daquele caso ali que é possível exigir uma caução real ou uma caução fidejussória idônea para ressarcir eventuais danos que a outra parte possa vir a sofrer, então o juiz ele tem essa faculdade de analisar o caso, intimar a parte que está pedindo a tutela de urgência para realizar o pagamento de uma caução real ou uma caução fidejussória para ressarcir os danos que a outra parte eventualmente possa sofrer em razão da concessão daquela tutela de urgência. Agora, se for uma parte economicamente suficiente, ela pode ser dispensada, a pessoa pode ser dispensada do pagamento dessa caução. Então, tudo isso é analisado no processo para saber se é o caso ou não de dispensa. Agora, se é uma pessoa economicamente hipossuficiente, não é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, porque aqui fala parte, né? Então, subtende-se que pode ser uma pessoa jurídica também, podendo a caução se dispensar se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecer. Então, tudo isso vai depender da análise do caso concreto. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente. Ela tem duas possibilidades, né? Você já entra com a ação, ou você vai pedir ali, seja incidentalmente, não importa. Ela pode ser concedida liminarmente, ou até mesmo pode ter uma justificação prévia. A tutela de urgência de natureza antecipada, ela não pode ser concedida quando há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Então, de natureza antecipada, a tutela de urgência de natureza antecipada ela não vai ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A tutela de urgência de natureza cautelar, a de natureza cautelar, ela pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. É a de natureza cautelar. O nome por si só já fala, né? Precisa ter uma cautela aqui processual, porque senão a pessoa vai perder. Então, a tutela de urgência, a pessoa que está requerendo, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito.
Independentemente da reparação do dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à outra parte. Independentemente da reparação do dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se. Aí vem, né, os motivos que vão levar. Ela vai responder por dano processual, legalzinho ali, dentro do processo que rolou, ou que está rolando, né? Ela vai responder pelo prejuízo e também pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência requerida por ela causou à outra parte. Então, assim, a gente agora vai ver essas hipóteses. São muito raro isso acontecer, né? E geralmente a pessoa, quando ela recebe ali um provimento, ela recebe um deferimento para a sua tutela de urgência, ela tem ali uma probabilidade de direito. Mas vamos supor que aconteceu algumas coisas ali e eventualmente essa tutela de urgência ela foi suspensa ou o processo julgado improcedente. Vamos ver então as hipóteses. A primeira hipótese é quando a sentença for improcedente. Se a sentença é improcedente, a tutela de urgência ela há de ser revogada. Então, a sentença ela é desfavorável à parte que requeriu a tutela de urgência. Assim, não necessariamente uma sentença de procedência, que pode muito bem essa tutela de urgência ser requerida pelo réu. Nada impede. Mas, enfim, quem pediu a tutela de urgência, quem teve esse benefício dessa tutela de urgência, ela vai responder por dano processual e também pelo prejuízo, né, efetivo e pelo prejuízo que a efetivação dessa tutela de urgência requerida ela causou dano à outra parte. A sentença aqui observando que a parte responde pelo prejuízo, então é preciso que haja prejuízo. Se não houve prejuízo, então não tem como essa tutela de urgência alcançar essa indenização que o CPC está dizendo. Então, a sentença precisa ter sido desfavorável à parte que pediu. Então, tudo isso precisa... No fundo disso é o prejuízo, né, dessa efetivação dessa tutela de urgência. Então, a sentença foi desfavorável, né, é obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente. Não foram fornecidos os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. A pessoa obteve liminar na tutela de urgência de caráter antecedente, ela precisa fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. Não fez isso, ela não ofereceu, ela apenas requereu a medida liminar dela. Pegou a medida liminar dela, e aí ela não compareceu para poder dizer, né? Ou então às vezes citou, mas colocou o endereço lá na inicial, mas depois não deu certo a citação. Ou enfim, a outra parte não foi citada, né? Ela não forneceu os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. Pode ser no começo da ação, ela não forneceu esses meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias, ou então depois o AR voltou, enfim. A outra parte não foi citada, né? Ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. Ocorrer a cessação da eficácia da medida. Aqui, enfim, vamos dizer aqui que o juiz revogou a tutela, mas ele sobreveio documentos muito fortes da parte adversa, e aí o juiz ele teve por bem cessar a eficácia da medida. Só que
durante aquele período que ficou vigente, causou dano processual, causou prejuízo, né, essa efetivação da tutela provisória. Então, teve a suspensão, a cessação, na verdade, da eficácia da medida nas hipóteses legais, só que a outra parte ela teve prejuízo. Então, a outra parte que requeriu essa tutela de urgência, ela vai ter que indenizar a outra parte. O juiz acolheu a alegação de decadência de prescrição da pretensão do autor. O juiz acolher a alegação de decadência e prescrição da pretensão do autor. É de ordem pública, inclusive pode ser reconhecido de ofício, né? Decadência ou prescrição, mas é aquela coisa, né? Foi dada uma tutela de urgência, só que teve um prejuízo, que é aquela efetivação da tutela de urgência causou outra parte. E ainda mais grave, né? Que foi no processo de a pretensão estava prescrita e a pessoa não tinha direito de ação. Essa indenização ali que a gente está vendo era essa liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida sempre que possível. Ou seja, se for um processo muito grande em que a indenização ali for muito grande ou que vai demandar um conjunto de provas a ser analisados que vai acabar embolando o processo principal, essa indenização ela pode ser liquidada em outros autos, não precisa ser necessariamente. Pode colocar um apenso ali e liquidar, então não é proibido. A orientação principal, a orientação geral é que essa indenização seja liquidada nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida. Capítulo 2. Procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a inicial pode limitar-se ao requerimento antecipado, ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final. É um caso em que a urgência ela é contemporânea à propositura da ação. Então, a inicial ela pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final. Então, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Isso aqui é um procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final. Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo, a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, então a tutela antecipada antecedente, ela é aquela que é requerida antes do pedido principal, claro, com urgência, né? Então a inovação do CPC é que agora é nos mesmos autos, diferentemente do CPC de 73, que era em autos apartados. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a inicial, tá vendo a inicial, ou seja, mesmos autos, pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada, que ele está pretendendo, indicar
o pedido de tutela final. Vai expor a lide, o direito que se busca realizar e do perigo de dano, o risco, o resultado útil do processo. Concedida a tutela antecipada, então, o autor ele vai precisar aditar a inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias. Não são 5 dias, não são 8, não são 7, são 15 dias. Né? Ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Então o mínimo é de 15 dias. Agora, se o juiz quiser fixar um prazo um pouco maior, não tem problema. Então, concedida a tutela antecipada, né, o autor ele precisa editar a inicial com a complementação de sua argumentação, juntar novos documentos e também confirmar o pedido de tutela final. Tudo isso no prazo de 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. O réu será citado ou intimado para audiência de conciliação ou mediação naturalmente. Se não houver autocomposição, o prazo para a contestação ele será contado da mesma forma que os outros são, tá? Da mesma forma que o 335 já prevê. Então, a grande observação aqui é que o autor precisa fazer o aditamento da sua inicial, nos seus pedidos. Tudo isso, claro, após a concessão da tutela antecipada. Que isso aqui está envolvendo a tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Né? Ela é requerida antes do pedido principal, precisa ter urgência e claro que vai ser nos mesmos, vai ser um processo só. Então, após a concessão da tutela antecipada, o autor vai precisar aditar a inicial com complementação de sua argumentação, juntar novos documentos e confirmar o pedido de tutela final. Tudo isso no prazo de 15 dias, outro prazo maior que o juiz fixar. Esse aditamento aí, ele é muito importante. Se o aditamento ele não for feito, o processo ele vai ser extinto sem resolução do mérito. Não realizado o aditamento, o processo ele vai ser extinto sem resolução do mérito. Aqui ainda diz o seguinte, que esse aditamento também ele vai ser nos próprios autos será nos mesmos autos. Como será nos mesmos autos, você não vai ter cálculo de novas custas processuais, né? É nos mesmos autos o aditamento. Então não tem incidência de novas custas processuais. Na petição inicial, a que se refere o caput, o autor terá que indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final também. Né? Não é só o pedido da tutela que ele está fazendo ali no começo. O autor indicará na inicial ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput. Caso entenda o juiz que não há alimentos para concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional vai determinar a emenda da inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida. A petição inicial vai ser indeferida e o processo vai ser extinto sem resolução do mérito, porque o juiz ele viu ali que não tem elementos para a concessão de uma tutela antecipada naquele processo. Para ele poder analisar
esse pedido de tutela antecipada ele vai intimar a parte autora para emendar a inicial no prazo de 5 dias. Se a parte não emendar, a petição inicial vai ser indeferida e o processo vai ser extinto sem resolução do mérito. A tutela antecipada concedida em caráter antecedente a tutela antecipada concedida em caráter antecedente ela vai tornar-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso, provavelmente o recurso de agravo de instrumento. Como ela se tornou estável, né, o processo ele vai ser extinto. Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, de reformar ou até mesmo invalidar a tutela estabilizada. Então, está estabilizada, mas não é que não pode mexer nela, né? Ela pode ser mexida. Qualquer das partes ela pode demandar a outra com o intuito de rever, de reformar ou até mesmo invalidar a tutela antecipada estabilizada, que já foi estabilizada. Porque como não houve interposição de algum recurso, o processo foi extinto, mas a decisão foi estabilizada. A tutela antecipada vai conservar seus efeitos enquanto não for revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito, proferida na ação de que trata o parágrafo 2º. Você está com a tutela antecipada em mãos, ela vai conservar seus efeitos enquanto não for revista, reformada ou invalidada. A decisão ela vai vir da demanda que você impetrou com o intuito disso, de rever, reformar ou invalidar. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida para instruir sua inicial, de que você está querendo derrubar a medida. Mas o juiz que concedeu a tutela antecipada, ele fica sendo prevento. É ele que vai resolver os casos correlacionados com a medida que ele deferiu. Aí tem prazo, né? Você não vai querer rever, reformar ou invalidar uma tutela antecipada a qualquer momento. Tudo no direito tem prazo. E com relação a essa revisão, a essa reforma e invalidação de tutela antecipada, ela também precisa ter ali tem um termo, né? Que tudo é perecível. Então, esse direito de você tentar fazer essa revisão, essa reforma ou até mesmo essa invalidação da tutela antecipada concedida, ele vai se extinguir após 2 anos, contados a partir da data da ciência que extinguiu o processo, porque ela se tornou estável, né? Então, a partir da decisão que extinguiu um processo que deu estabilidade e tal, foi dia 2 de maio de 2021. Então, você tem até o dia 2 de maio de 2023 para poder rever, reformar e validar essa tutela antecipada. Você tem 2 anos. A decisão que concede a tutela, ela faz coisa julgada. Mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada. Até porque não analisou mérito, né? Mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão. De um modo geral, ela não faz coisa julgada. Mas tem uma segurança jurídica nela. A estabilidade dos respectivos efeitos ele só pode ser afastado por decisão que a revir, reformar ou invalidar.
proferida em ação, em outra ação ajuizada por uma das partes. Então, a decisão que concede tutela provisória, ela não faz coisa julgada, de forma geral, não poderia. Só que a estabilidade dos efetivos efeitos só pode ser afastada por outra decisão que reformar ou validar, né? Proferida lá naquela ação que você está tentando fazer isso. Reformar, rever ou invalidar. Capítulo 3, procedimento da tutela cautelar, só que requerida, lá foi a tutela de urgência, né? Aqui é de urgência, foi 303, tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Tutela antecipada, tá, aqui é antecipada, a natureza aqui é antecipada, e essa daqui é de natureza cautelar, aquela que pode fazer arresto, sequestro e tal. Procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente também, né? Aqui tem inicial. A inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Todos precisam ter esse perigo de dano ou resultado útil do processo. A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente vai indicar lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que objetiva assegurar e o perigo de risco ao resultado útil do processo. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput, ao invés de ser cautelar, ela tem a natureza antecipada, o juiz então ele vai proceder como se antecipada fosse. Que na verdade você dá um nome de uma tutela cautelar requerida em caráter antecedente, só que bem de verdade você está fazendo ali um pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente. O juiz, observando isso, vai fazer o procedimento conforme 303, que é o procedimento próprio da natureza antecipada. Então, o procedimento de tutela cautelar requerido em caráter antecedente é inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente, vai indicar ali de seu fundamento a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano, risco ao resultado útil do processo. Aqui o réu é citado para responder no prazo de 5 dias, né? Precisa contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Se o réu não contestar o pedido, for revel, os fatos alegados pelo autor são presumidos como aceitos por o réu como ocorridos, caso em que o juiz ele vai decidir tudo dentro de 5 dias. Contestado o pedido no prazo de 5 dias, aí vai observar o procedimento comum. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, não são 15. Aqui a gente está dentro da tutela cautelar, então é outro prazo, né? Tutela cautelar é um prazo, tutela antecipada é outro prazo. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal ele precisa ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Então, aqui você observou que foi efetivado uma tutela cautelar.
Então, o pedido principal ele precisa ser formulado dentro de 30 dias pelo autor. Esse pedido ele vai ser apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar. Isso não vai depender, obviamente, de adiantamento de novas custas processuais, que você está fazendo apenas o seu pedido principal, que tem a ver com a sua tutela cautelar. O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com pedidos de tutela cautelar, não tem problema acontecer não. Até porque em caráter antecedente, a causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação, mediação, sem necessidade de nova citação do réu. Não havendo autocomposição, aí vai observar o 335. Aqui, o 309, ele vai dar os casos em que há cessação da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente. Vamos a eles, né? A esses casos em que há queda, como se diz? Perece a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor ele não deduz o pedido principal no prazo legal, que é de 30 dias, né? Após a efetivação da eficácia, né? Após a efetivação da eficácia, não, claro. Eu não vou ser redundante. Após a efetivação da tutela cautelar que for concedida. Após a efetivação, o pedido principal precisa ser deduzido em até 30 dias. Então, se o autor ele não deduz o pedido principal no prazo legal, a tutela dele, a eficácia cessa a eficácia da tutela. Porque ele não deduziu o pedido principal no prazo legal. Ou então não for efetivado dentro do prazo de 30 dias. Então foi efetivado, ele não deduziu o pedido principal e não foi efetivada. Porque se não foi efetivada, a outra parte não vai ser citada, porque precisa ser citada. Então, não foi efetivado, então para que você pediu? Não conseguimos efetivar, não deu certo. Então vamos cessar, concedi aqui, mas não efetivou. Vou cessar. Mesmo se o juiz não se manifestar, o próprio CPC já fala que a eficácia já está cessada. Não houve efetivação no prazo de 30 dias, então não tem porquê a eficácia continuar. O juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor. Julgou improcedente o pedido principal formulado pelo autor. Não há razão para se manter a eficácia da tutela concedida no caráter antecedente, porque vai estar congruente com aquilo que foi decidido nos autos. Ou extinguir o processo sem resolução do mérito. Aí também não tem como, né? Aí como é que vai manter uma tutela que foi extinta sem resolução do mérito? Se qualquer por motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedada a parte renovar o pedido, a não ser se for sob um novo fundamento. Aí pode, se for o mesmo fundamento, não dá. Porque cessou a eficácia da tutela cautelar. Você não pode, senão a pessoa vai ficar entrando com várias tutelas cautelares, né? 1, 2, 3 tutelas cautelares. Então, filho, não tem como, né? Então, aí o CPC ele veda a parte de renovar o pedido, a não ser se for um novo fundamento. Aí aqui é cautelar. Se ele quiser fazer, ele vai ter que fazer como principal. O indeferimento da tutela cautelar não vai obstar que a parte formule o pedido principal, nem muito menos influi no julgamento do pedido principal, salvo se o motivo do indeferimento
for o reconhecimento de decadência de prescrição. Porque se for esse motivo, pode ser reconhecido de ofício até. Mas aqui é claro, né, que o indeferimento tutela cautelar não obsta que a parte deduza pedido principal. E muito menos a influenciar na análise do julgamento do pedido principal. Agora, se o motivo do indeferimento da tutela cautelar for o reconhecimento lá mesmo, na tutela cautelar, de decadência de prescrição, aí, meu amigo, não tem como, né, bebê? Porque aqui é de ordem pública. Título 3, tutela da evidência. 311. A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo, de dano ou risco resultado do processo. Então, a tutela da evidência ela elimina a necessidade de fumus boniúrio e perigo imóvel. Não é uma tutela, só que ela não tem a mesma roupagem das outras. Aliás, da outra, né, da tutela de urgência. Aí tem as hipóteses, né? A primeira hipótese é quando fica caracterizado o abuso do direito, de defesa, manifesto propósito protelatório da parte, as alegações de fato poderem ser comprovadas apenas documentalmente e já tem tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, salvo em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob combinação de multa. E a outra hipótese é quando a petição inicial foi instruída com provas, com documentos suficientes dos fatos constitutivos do direito do autor. Aqui o réu não oponha, não traga, não fulmine com provas capazes de gerar dúvida razoável a essa instrução realizada pela parte autora. Nessas hipóteses 2 e de 3, ali o juiz ele já pode decidir de forma liminar sobre a tutela da evidência. Só repetindo 2 e 3, que é quando as alegações de fato poderem ser comprovadas apenas documentalmente e já tem tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos ou até mesmo em súmula vinculante. Então, o primeiro ponto é que essas alegações de fato alegadas lá inicial, elas só precisam ser confrontadas com provas documentais. Confrontou? Confrontei. Os fatos alegados pela parte autora eles podem ser comprovados apenas com prova documental. A gente vai confrontar essas alegações faladas na inicial com as comprovadas apenas documentalmente. Ok. E também, além disso, já é a observação que já tem tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos, ou já tem mesmo uma súmula vinculante sobre aquilo ali. Você vai ter prova documental para confrontar os fatos alegados na petição inicial. Você vai ter uma tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos, ou você vai dar procedente ou improcedente porque já tem tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos, ou até mesmo em súmula vinculante. Você vai pegar o inicial e tudo isso ali liminarmente, né? Se se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob punição, é claro, de multa.